Mais uma tarde aqui na Ponte de Ferro. Mais uma tarde, olha o profeta, viu? Na Ponte de Ferro, mais uma vez trazendo a palavra de Deus em benefício da humanidade. Essa é a nossa missão, é o nosso trabalho, é o nosso compromisso que nós temos com o nosso próximo, é pregar a palavra de Deus. Que ouça ou que deixa de ouvir, que queira aceitar ou não, mas nós temos essa responsabilidade. Mais uma tarde, estou aqui no sábado, né? Fazendo essa palavra que poderá transformar a vida do pecador, a vida daquele que se encontra desconectado com a comunhão de Deus, com a vontade de Deus. Vivemos em uma sociedade hoje que o mundo foca somente nas coisas dele, nas orgias, no aborto, na violência, na injustiça. E nós estamos marchando não só para o fim, mas para o governo do anticristo. Tudo está aí se encaixando para ele assumir. Ninguém sabe a data, o mês, o ano, mas vai acontecer. Ele vai se manifestar, ele vai se rebelar. Ele já vem se rebelando desde que Adão pecou. E a Bíblia diz que o espírito do anticristo, ele vem atuando nos filhos da desobediência. Ele vai tirar proveito. Não é em cima do catador do papel, do catador de lixo, não. Ele vai tirar proveito em cima daquelas pessoas que têm influência. Qual é o papel do anticristo? Qual é o papel do diabo? O do diabo, Jesus apresentou como pai da mentira, mentiroso, enganador, acusador, assassino, não se firmou na verdade. E o trabalho do anticristo é de promover injustiça. Então, todo ato de injusto procede do anticristo. É o que nós estamos vendo hoje, meu amigo, em nossa sociedade. O anticristo, ele liderando na vida da sociedade. Ele não assumiu ainda o controle, porque a Bíblia diz que há um que resiste a ele. Enquanto esse não for tirado da terra, ele não pode fazer o que ele quer, ele não pode se manifestar, ele não pode assentar lá no terceiro templo, ele não pode se denominar que é Deus. Mas nós esperamos com certeza que isso um dia vai acontecer. Estamos aí no Sudão, na Nigéria, aí matando muito cristão. Para se cumprir o que a Bíblia diz em Apocalipse, que uma grande multidão estava debaixo do altar pedindo a Yeshua que ele se vingasse do sangue dele. Até quando, ó Senhor, tu não vingarás o nosso sangue que foi derramado na terra? Ele não estava aqui na terra, não. Ele já estava lá no paraíso. Aí ele disse assim: tenha paciência, vai repousar para que se cumpra o número dos que ainda iriam morrer pelo amor do Evangelho, da Palavra de Deus, por amor a Cristo. O que vem acontecendo? Tem uma certa quantidade que poderá contemplar o número dos mártires. Talvez eu ou você possa ser um, mas nem todos serão mártires, não. Então devemos abrir, meu irmão, nosso entendimento, nossos olhos, ouvidos, e ter cuidado com as nossas vidas, porque o tempo não está fácil, não. O diabo está, apesar que ele foi derrotado, foi destronizado, humilhado perante a potestade e principado, mas ele continua ainda influenciando a raça humana, a sociedade e o mundo, enganando, manipulando. Sabe por que ele manipula? Porque o homem dá lugar a ele, porque Jesus já destronizou ele, humilhou ele.
Jesus agora, ele tem condição agora de libertar o homem do jugo, do pecado e do diabo. O homem é manipulado pelo diabo, pelo sistema, porque ele quer, ele ama as coisas deste mundo. Mas a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele só pode desfazer as obras do diabo na sua vida, na vida da sua família, se você deixar Jesus entrar no seu coração. Aí o diabo não vai manipular nem dirigir mais a sua vida, não. Mas quando você continua no pecado, amando as coisas deste mundo, amando o que a lei natural e moral de Deus é o contra, você será todavia um escravo deste mundo do pecado do diabo. Uma prisão que somente Yeshua, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É somente ele que pode te libertar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o único que pode libertar o homem da maldição, do pecado, é Yeshua, é Jesus. É quando o homem opta, repudia o pecado, repudia as coisas desse mundo, não tem mais prazer de matar, de roubar, de adulterar, não tem mais prazer de mentir. Ele, todavia, ele repudia a depravação, a imoralidade. Ele repudia a injustiça, o aborto, a ideologia de gênero. Ele repudia o adultério, ele repudia a mentira, o engano, a apostasia, a apologia, a ideologia de gênero, que é aquele que o camarada hoje, ele é bem aceito, é bem aplaudido. Nós respeitamos a pessoa como pessoa humana, mas as suas ações, Deus repudia, tem um sentimento de horror, de desprezo, de ódio. Isso não quer dizer que ele está excluído do reino dos céus, não. Ele só continuará excluído do reino dos céus se ele permanecer nesse pecado, nessas ações destrutivas, imoral, depravada. Ele, no certo dia, ele disse assim que ele não veio para os sãos, não, veio para os doentes. Os doentes é que precisa dele. Então, meu amigo, a maior infelicidade do ser humano, da sociedade, é quando ele ignora o favor, a graça, o perdão de Deus. É quando ele ignora o Criador, ele ignora toda a ação destrutiva que vem absolver o homem do pecado, do manipólio, que o diabo, ele todavia vem manipulando o homem. Somente Yeshua pode, meu amigo, desfazer, pode te absolver-te nesse mundo de horror, mundo que não tem nada para nos oferecer, um mundo mau, perverso, um mundo que só foca na violência, na depravação, na imoralidade, que faz apologia ao aborto, à ideologia de gênero, mundo injusto. Os homens, como está escrito lá em Romanos, no capítulo 1, aborreceram mais a Deus, tiveram mais prazer no espírito da depravação, da imoralidade, que a Bíblia diz, no espírito do erro. Por isso Deus entregou as suas paixões infames, porque eles aborreceram a Deus, não quiseram mais saber de Deus. E quando o homem e a sociedade não quer mais saber de Deus, a tendência é cada vez mais o assassinato, o roubo, a imoralidade. O que é certo é errado, o errado é certo. Cada dia mais vai crescendo, vai se reproduzindo, vai acabando com a pureza, vai acabando com o casamento, vai acabando com o caráter, com o pudor. Cada dia mais o homem vai se esquecendo de Deus, não quer mais saber mais de Deus. Você quer a pura realidade que nós enfrentamos hoje em nossa sociedade, no pleno século XXI. O homem na sua loucura tem tempo para tudo. O homem na sua loucura, ele desacredita em Deus. O homem na sua loucura, ele desrespeita a lei moral, que usa a seguinte expressão: não matarás. O homem ignora, o homem não quer mais saber. O cara mata hoje qualquer um, por qualquer motivo. Por de 10, 20, 30, 40 reais. Tem mais amor. Os homens hoje procuram desafiar a Deus. O tempo de Noé não foi diferente do de hoje, não. Os homens não queriam mais saber mais de Deus, zombavam. Eles pensavam que ele menosprezava, ele pensava que ele podia, todavia, humilhar a Deus. Mas eles eram humilhados por eles mesmos, pelas suas escolhas, pelas suas fantasias, pelo seu engodo.
Desde que o homem perdeu o seu estado de inocência e de pureza, o homem agora passa a amar a violência, a depravação, a imoralidade, a injustiça, a idolatria, a feitiçaria. O homem não quer mais saber mais de Deus. E o resultado, olha o profeta, não esqueça do profeta, viu? O resultado é o lago de fogo, que não é o prazer de Deus. Veja o que é que vem acontecendo no mundo aqui. É de doer o coração, não é de agora não, isso vem desde Adão. Quando Caim matou Abel, Deus disse para Caim: cadê o teu irmão? Foi uma pergunta que ele fez. Ele responde para Deus: quando o ímpio, ele não quer mais saber de Deus, ele toma esse caminho, essa posição. Porventura, sou o guardador do meu irmão. Ele estava conversando, não foi com outro homem não, ele sabia que era Deus. Aí Deus disse para ele assim: a terra abriu a sua boca e bebeu da tua mão o sangue do teu irmão. Por isso serás agora maldito, fugitivo e vagabundo da minha presença. Caim não teve mais paz. Aí Caim disse assim: porventura qualquer que me achar me matará. Aí Deus agora coloca um sinal em Caim para que alguém visse ele e não matasse ele. Mas Caim foi amaldiçoado por Deus, fugitivo e vagabundo. Quantos Caim estão na terra hoje? O cara mata por prazer, depois fica rindo, tem prazer no que faz. E outro mata por uma legítima defesa. Mas o cara matar por prazer, meu irmão. Eu não conheço nenhum cara, o cara deu 20 mil, 5 mil, 10 mil, 5, 4, 3, o cara vai tirar a vida do cara. O cara tá devendo uma merreca, o tráfico, o cara vem e mata o cara. Meu irmão, os homens perderam a fé em Deus. Os homens perderam, meu irmão, o temor a Deus. Esse tal do tráfico hoje, meu amigo, é o terror da vida. A nossa cidade, o nosso estado, o nosso país vive lutado, o mundo vive lutado. Por tanto sangue, por tanta família que hoje perderam o seu ente querido. Perdeu seu filho, perdeu sua filha, perdeu seu pai, perdeu sua mãe. Tudo isso, meu amor, então, mãe, só foi, viu? Nós pregamos para o bem dele, que é o nosso dever, oramos por ele, mas eles são afoitos, não tem medo de Deus, não. Desacata, desafia Deus. Agora, para a vergonha dele, meu irmão, Yeshua tem me usado. Eu passo no meio dele e eles querem me pegar, querem me abraçar, querem me matar. E fica com raiva, ninguém para o outro. O cara não pode, não podemos fazer nada com o cara, meu irmão. Que vergonha, meu irmão, para o diabo, que vergonha. Quer dizer que ele não tem vergonha, não, porque se tivesse vergonha, ele não lutava contra Deus, não. Sou um verdadeiro inimigo de Deus. Não serve para nada, só serve mesmo para derramar sangue e matar, e desafiar e procurar cidadão amando. Porque se eles são assim, porque tem alguém que está comendo do dinheiro dele. Se eles são assim, é porque alguém está botando também, participando desse dinheiro de sangue. Que tem acabado com a sociedade, tem acabado com a família. Tem tirado a vida de inocente, tem tirado a vida de rapaz, de moça. Meu irmão, porque o Senhor fala assim? Eu falo assim porque Paulo diz assim: condenai as obras infrutuosas das trevas. Isso publicamente, então o dever da igreja, meu irmão. Não é ficar no escritório, não é ficar num quadrado ali, no ar-condicionado, tomando ali uma água mineral com gás, um cafezinho com leite ou um chazinho. Enquanto ele não vem, que é a obrigação dele vir para a rua pregar a verdade, condenar as obras infrutuosas, como Paulo era o pastor presidente da nossa igreja, como Pedro era o pastor presidente da igreja lá de Jerusalém, mas eles iam para a rua pregar, protestava contra a imoralidade, a depravação, a violência, o aborto, a ideologia de gênero. Quando a igreja já dizia, nosso saudoso Martin Luther King, e que constrangia ele, o que deixava ele triste, não era o grito dos maus, não, mas era o silêncio dos bons da igreja, que quando vem para a rua, vem com uma faixa, e não tem coragem de falar a verdade.
Essa verdade só quem pode falar é quem foi liberto por Jesus Cristo. Essa verdade quem pode falar é aquele que tem coragem, é aquele que o Espírito Santo está com ele, que Deus diz que ele passa a confiar naquele que o chamara, que naquele que está usando ele para trazer não só uma oportunidade, mas uma informação. E quem não gosta disso é o diabo, que é o cabeça do sistema, mentiroso, enganador, acusador, pai mentiroso, assassino destrutivo, sádico, redáguia súbria. Vai me lembrar, né, meu irmão, quando eu olho, quando Martin Luther King ele usa essa frase, né? Faz essa colocação. Onde é que está a igreja, meu irmão? Tudo dentro do seu escritório, ganhando seus 50 mil, 100 mil, comendo a lã, comendo a gordura e se vestindo na lã, andando de mão dada com o mundo. Por isso que o escândalo é vergonha. Todos os reis de Israel que prevaricavam, que desobedeciam a Deus, todos os reis de Israel que não obedeciam ao Senhor, passava por vexame, passava por vergonha. Israel era invadido por amalequitas, por filisteus, por cananeus, por jebuseus. Aí a Bíblia diz: aquele que me honra, eu o honrarei. Quando o rei era temente a Deus, que abolia, que tirava do meio do povo aquele menino bem educadozinho, os efeminados, gays, tirava dos bosques, dos altos, derrubava os deuses de madeira, os deuses de bronze, de prata, de ouro, que fazia uma reforma. Deus era com ele, era próspero o seu governo, ele era bem visto por Deus, porque ele temia a Deus, ele preservava a pureza, ele preservava a moral, a dignidade, ele preservava os requisitos apresentado pelo livro da lei, que era o Pentateuco. A maior virtude e a maior felicidade do homem é quando ele teme a Deus, é quando ele obedece a Deus, e a prosperidade na vida dele. Quando Moisés sai de circulação, Déguia súbria. Aí Josué agora assume o lugar de Moisés. Aí Deus diz para ele assim: olha, medita no livro desta lei dia e noite, para que prospere tanto a tu e esse povo. Vendo você, meu irmão, para que haja uma prosperidade, para que uma igreja, ela trazendo para os nossos dias, nos dias de Moisés, nos dias de Josué, que ficou no lugar de Moisés, Deus disse para ele: medita no livro desta lei dia e noite, para que te prospere tanto tu e os que vão te seguir, esse povo. Porque ele meditando, lendo, meu irmão, ele nunca ia errar, ele nunca ia esquecer dos seus deveres para com o povo e para com Deus. Hoje, o cara medita, mas o cara hoje, ele não tem temor a Deus, ele não anda. É como os fariseus no capítulo 23. Ele dava aquele discurso verdadeiro, falava a verdade, mas ele, na prática, ele negava tudo o que ele lia, tudo o que ele falava. Estamos vivendo nessa época de apostasia, do evangelho fraudulento, do evangelho capitalista e cultural. É como um carro sem gasolina que não vai a lugar nenhum. É mesmo que ele dizia assim: o cara levanta a mão, vai para a igreja, mas permanece o mesmo. Permanece, ele é casado, permanece namorando, permanece adulterando. Permanece, meu irmão, indo para uma praia, mostrando a sua nudez, vestindo um fio dental, namorando com os olhos, masturbando o marido masturbando ela, de mão dada com o tráfico, com o crime. É um cara que gosta de estar na igreja, mas ele gosta de trazer informação. Eu digo porque eu passei por isso. O que eu ensinava dentro da igreja, ele ia dizer ao tráfico, ao crime, o que eu falava, o que eu ensinava. Então, meu amigo, crente, o homem que é de Deus, a igreja que tem temor a Deus, não anda de mão dada com este mundo, não! É como Josué, Deus disse a ele:
medita no livro desta lei, para que esse povo possa prosperar. Veja a condição apresentada por Deus. Para você fazer uma prova no Enem, para fazer você uma prova na universidade, você tem que ler, você tem que buscar o conhecimento. E se você foi aprovado, porque você estudou, e se você estudou, aí eu quero trazer uma conotação totalmente diferente. É o elemento quando ele é aprovado, é quando ele guarda a lei divina, é quando ele teme a Deus, é como ele honra aquele que colocou ele na frente do rebanho. Nesses mercenários que abrem aí as suas igrejas aí com o intuito de enaltecer sua conta bancária, de ter um carro blindado, de andar com segurança, com fuzil, com metralhadora. Mas, irmão Hernani, eu estou dizendo isso porque Hebreus diz assim, obedeça, eu não estou dizendo que você tem que obedecer ao seu pastor, não. É mandamento bíblico você obedecer ao seu pastor dentro dessa condição. Em primeiro lugar, você deve observar a vida dele, se ele é um homem de fé. E depois a vida dele. Um homem de fé, um pastor de fé, ele não anda com segurança, meu irmão, de carro blindado, não. Um homem de fé, ele não se aproveita dos incautos, do pobre miserável que não tem o que comer para se apacentar e comer a sua gordura e vestir a sua lã, não. Já está dizendo, é um homem de fé. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que possamos ser um homem de fé. Estou aqui ameaçado. Muitos querem tirar a minha vida, me matar. Mas eu estou aqui, meu irmão. Não sou o cara, não. E a minha fé não é tamanho do grão de mostarda, não. Eu creio naquele Senhor. Se eu não tivesse fé nele, eu não estaria aqui, não. Porque eu sei que querem me dar um abraço e me levar para a mata. Mas eu estou aqui pregando a verdade. Esse evangelho que não vai chegar em muito lugar, não. Porque mandaram uma mensagem para mim no YouTube que eu seria um tipo de... Cara, me reprimiram, né? Me deixaram os meus vídeos somente local, com medo da verdade, porque o evangelho, a verdade, o evangelho verdadeiro aqui não é aceito pelo mundo, não. O evangelho verdadeiro aqui estão matando os cristãos que pregam a verdade. O evangelho verdadeiro nunca vai ser alvo de aplausos, de aceitação. Jesus disse que quando alguém apresentar um verdadeiro evangelho, o inferno vai se levantar, vai reprimir. É por isso que, meu amigo, eu acho que nem de Recife o meu vídeo sai, porque é verdade. Eu quero ver chegar o dia quando Deus me levar para muitos de países que eu vou. Será que ele vai ter poder de proibir de eu entrar e ir daqui? O evangelho verdadeiro está escrito em Atos dos Apóstolos. A Bíblia diz que por ele manter a sã doutrina, muitas almas se salvaram. Eles caíram em graça diante da sociedade, diante do povo. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, meu amigo, não causa dissensão nem briga, não. Pelo contrário, ele conscientiza, ele transforma, ele liberta. Hoje é o contrário, quando Paulo disse que ele teria comissão nos ouvidos. Pode ter certeza, se você falar um verdadeiro evangelho, você vai ser alvo de perseguição, caluniado, perseguido. Vão querer matar você, vão querer tomar seus direitos. É por isso que me reprimiram aqui, né? Me deixaram confinado, limitado, para que a minha voz não chegue no mundo inteiro. O diabo faz isso. Porque o diabo faz porque ele encontra lugar no sistema. O sistema é mau, é perverso. O sistema não quer ver o bem da sociedade e da família, não. O sistema não quer ver o bem da sociedade, não. Aê, janeiro, vem aí, o Drex. Essa vez eu disse aos irmãos aqui, o ano passado, que o alvo do anticristo não é o rico, o alvo do anticristo aqui eram os trabalhadores, olha aí. Que eu disse aqui aos irmãos, estava conversando com ele ali.
Todo trabalhador informal, um biquinho que você vai fazer, você vai ter que se pronunciar ao leão. Um pobre nunca teve o direito de ganhar 2 pão, não. O pobre tem que ser oprimido na ideologia do ser humano. E também na manifestação do anticristo, que esse é o trabalho dele, de oprimir, de roubar o direito do trabalhador e do cidadão. Vou virar agora a Câmara, né? Para o outro lado, que Deus nos ajude, Deus tenha misericórdia demais, serei breve minha saudação. Porque eu sei que estamos perto da volta de Cristo, estamos perto